meu nome é Daniele Borges, sou farmacêutica, né, do canal Formei em Farmácia. E na live de hoje a gente tem sempre aquelas perguntas, né, sobre determinados assuntos. Gente, sabe o que eu achei mais importante? É as perguntas sobre o que acontece, que a gente recebe aqui na farmácia. Por quê, Daniele? Porque às vezes você recebe uma pergunta aqui na farmácia que não tem nada a ver com contexto de faculdade, nada a ver. Ninguém vai te chegar e vai perguntar: e aí, o que acontece aqui no meu organismo? Eu tenho diabetes, eu tenho resistência à insulina, eu tenho isso, aquilo outro. Muitas vezes a pessoa não pergunta isso. Então ela te pergunta uma coisa do dia a dia dela. E muitas vezes que eu já percebi é que quando as pessoas perguntam, né, às vezes me manda no direct uma pergunta: nossa, fulano me perguntou isso, aquilo e aquilo, e eu respondi isso, tá certo? Então, pro dia a dia, quando você chega aqui no dia a dia, você fica com medo da pergunta e você fica, às vezes, paralisado. Poxa vida, será que eu tô respondendo certo? Será que não tem nada a ver aquela conexão com aquele trem que eu aprendi que faz no corpo lá na faculdade? Então, nossa, eu li a bula e na bula não tá escrito nada disso. Então é por isso que eu falei assim, gente, a gente tem que falar das perguntas que acontecem aqui no balcão da drogaria. Que essa semana, né, veio uma cliente aqui, ela comprou uma genérica da Messigina, um Enantato. E aí eu, né, fui lá aplicar a injeção nela. E quando você vai aplicar a injeção na pessoa, a pessoa geralmente, não sei o que acontece com vocês, mas a pessoa geralmente ela te conta alguma coisa da vida dela, ela te conta uma história. Muitas vezes as pessoas gostam de conversar, tem aquelas pessoas fechadas que não conversam de jeito nenhum, que custa te dar boa noite, mas a maioria das pessoas gostam de contar alguma coisa, alguma história dela. E toda vez que a gente ouve uma história, a gente tende a passar pra frente. E eu escutei a história, então eu acho interessante passar a história pra frente. E isso é muito legal, que a gente assimila mais uma história. E ela foi me contar uma história, ela falou assim: eu vim tomar injeção hoje porque eu menstruei hoje. E tem 2 meses que eu não tomo essa injeção. Parece que ela perdeu o dia, não lembro certo como é que era a história. Ela falou assim: a minha menstruação desceu hoje, né, com a receita, tudo certinho, o médico tinha prescrevido, então ela veio tomar a injeção. E no dia que desceu a menstruação, ela falou assim: aproveitando para tomar a injeção hoje. Aí ela falou assim pra mim que ela tinha perdido um bebê há 6 meses, né? E ela falou assim que tava 2 meses sem tomar injeção e não tinha engravidado. Aí ela falou assim: eu fiquei 6 meses antes de perder esse bebê, no 6º mês, que aí que eu fui engravidar, tal. Eu fiquei 6 meses sem tomar e o meu bebê nasceu morto com 6 meses. Aí eu falei assim: mas como assim seu bebê nasceu morto? Ela falou assim: eu tenho um filho de 15 anos, né? E agora eu fiquei grávida. E eu fiquei grávida desse meu marido né, eu tava com 6 meses, comecei a sentir muita dor, a paciente falando. Aí eu comecei a sentir muita dor e como do meu primeiro filho, há 15 anos atrás, eu também tive uma gestação assim que eu sentia dor, então eu achei que tava normal. Aí eu falei pro meu marido: vai na farmácia e compra um remédio pra mim, conversa com o farmacêutico, compra um remédio pra mim, porque eu tô sentindo dor, né? E tava grávida de 6 meses. Aí ela falou assim que foi na farmácia com o marido dela e chegou lá, ela explicou pro farmacêutico o que ela tava sentindo. Aí ele falou assim: olha, a senhora tá em trabalho de parto, não adianta a senhora tomar medicação, a senhora tem que ir pro hospital agora. E ela falou assim que entrou no carro e falou: então vamos pro hospital. Aí ela foi pro hospital e ela falou assim que no meio do caminho ela achou que ela tinha feito muito xixi, porque quando a gente tá grávida, realmente a gente, às vezes, por apertar, né, o útero, ele aperta a bexiga, então às vezes você elimina um pouco de xixi. Aí ela falou assim que a bolsa dela nunca tinha rompido, ela nunca teve um parto normal, que o filho dela, que tem 15 anos, foi cesárea, os médicos falavam pra ela que ela não teria nunca um parto normal e ela achou que tinha feito xixi. Ela falou: agora como é que eu desço no hospital toda molhada? E na verdade a bolsa dela tinha rompido no caminho. Ela falou que chegou no hospital, foi no banheiro porque achou que tinha feito xixi. Quando ela sentou, o neném nasceu, né, desceu lá e desceu morto já. E ela falou o mais interessante, né, que ela falou é que ela foi com o marido dela aonde? Na farmácia. E ela pediu para ser atendida por quem?
pelo farmacêutico. E quando ela contou o que ela estava sentindo, em vez do farmacêutico indicar a medicação para ela, ele deu a orientação correta. Falou, olha, você está em trabalho de parto, vai para o hospital. Né? Não foi, pelo que ela me contou, não foi ela ter demorado, não saber, né, que o neném nasceu morto, mas ela falou que já tinha alguns dias que ela não estava sentindo o bebê mexer, que ele mexia muito e tinha alguns dias que ela não estava sentindo o bebê mexer. Depois de uma queda que ela teve, limpando casa, ela caiu de bunda no chão e depois disso ela não sentiu mais. Então, provavelmente não foi essa demora dela, ela não saber que ela estava em trabalho de parto, que foi o problema do neném ter nascido morto, né? Ela falou assim que nem quis olhar o laudo, ela nem quis saber de nada. Que já, logo que ela estava lá no hospital, eles foram socorrer ela, tal. Mas assim, ela estava no melhor lugar que ela poderia estar, né? Pra ela mesma, né, gente? Para preservar a vida dela. E quem sabe, se o bebê não tivesse morrido ali dentro da barriga dela, tentar preservar a vida da criança. Melhor do que estar em casa, voltar com a medicação para casa. Então, eu tô te falando o tanto que é importante um farmacêutico estar dentro da farmácia e o tanto que é importante a orientação farmacêutica. Aí, nesse caso, Daniela, a gente aprende na faculdade? A gente não aprende na faculdade isso, né? A mulher vai te chegar e eu aprendi na faculdade. O que eu aprendi? Eu não aprendi isso na faculdade. Isso a gente aprende realmente estudando. É muito, muito interessante porque médico, vocês já viram que médico faz um monte de congresso. Ah, Daniela, esses congressos de laboratórios e tal. Mas tem congressos, gente, mesmo esses congressos de laboratórios, eles aprendem outras coisas. Eles constantemente estão aprendendo mais coisas. E por que o farmacêutico tem que se formar? Ficar aqui sentado, às vezes, né, no banco, eu nem sei se existe isso ainda, mas por que o farmacêutico tem que se formar e nunca mais ele não vai ter, né, não vai melhorar, não vai buscar, e as perguntas que acontecem durante o dia, e a evolução da medicação, e a evolução que tem das doenças, então a gente tem que estar antenado com isso, e nós somos o primeiro acesso da população. Essa história da cliente, sabe, ela ficou na minha cabeça porque a primeira coisa que ela quis foi ir na farmácia e ela quis orientação do farmacêutico. E o farmacêutico orientou ela da melhor forma possível. Então, gente, é isso que eu quero falar, né? E é por isso que eu coloquei as perguntas, né? Hoje são perguntas que realmente aparecem aqui na drogaria, que o paciente ele chega muitas vezes, vai te perguntar isso, Daniela, ele vai me perguntar isso, não, mas às vezes ele vai te perguntar uma coisa parecida e você vai ver essa historinha da pergunta e você vai falar assim, eu já sei como é que eu vou responder isso. Você não vai ter medo de responder. Gente, então vamos falar hoje, as perguntas hoje são selecionadas de diabetes, de hipertensão, são perguntas que o paciente chega aqui na farmácia e faz. E também hoje a gente vai falar um pouco sobre a Lei de Proteção de Dados, né? Que a Lei de Proteção de Dados está em vigor agora, acho que a partir de agosto ela está pegando para valer mesmo, ela já está, parece que há 2 anos em tramitação. E teve um comentário, né, no nosso direct, uma seguidora pedindo para a gente falar sobre a Lei de Proteção de Dados, né? E que vai pegar, hoje até eu vi uma coisa, até printei, acho que nem tem o print aqui, falando sobre drogaria, negócio de proteção de dados, porque tudo que a gente pede, por exemplo, a gente precisa realmente do documento da pessoa, esse tipo de coisa, então a gente vai conversar um pouquinho também sobre isso. Vamos dar uma esclarecida, né, que primeiro a gente sempre sai falando um pouquinho do que é cada coisa, né, então vamos dar uma esclarecida, por exemplo, nos pontos importantes, Daniele, a diabetes, né, diabetes tem a diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2, geralmente a diabetes tipo 1, ela é para pessoas, descobre geralmente jovens, crianças, adolescentes, ela é uma doença autoimune, né, o próprio organismo, ele destrui a célula beta do pâncreas, né? Então causa a perda daquela capacidade de produzir insulina. A insulina, o que é a insulina, Daniele? A insulina é aquela que fica ali, né, no nosso sangue ali, ou falando, opa, tem glicose aqui, aí ela vai lá na célula, ela tipo que abre, né? Com a chave dela, ela vai lá na célula, abre a porta e fala, glicose, entra aqui. Por quê? Porque a glicose, ela alimenta a célula,
né, para a célula, dar energia para a célula. Então a insulina, ela é isso, ela faz isso. E quem tem diabetes tipo 1, ele é insulino dependente, né, geralmente não tem cura, ele vai ser insulino dependente para o resto da vida. E ele utiliza essa insulina para que ela possa fazer isso. Ele não utiliza medicação via oral. Quem tem diabetes tipo 1, somente a insulina, porque ele tem deficiência realmente na produção da insulina. E 2, a pessoa, geralmente é para pessoas que já estão assim mais velhas, né? Que descobrem uma diabetes tipo 2, mas tem pessoas jovens também que desenvolvem diabetes tipo 2. A gente tem vários casos na farmácia, né? E a tipo 2, ela consegue gerar insulina, mas a insulina ela não é suficiente para o próprio organismo, né? Tem também uma deficiência no pâncreas. Então, o que acontece? Aí tem um aumento de glicose, né? Ali de açúcar no sangue, que é a glicose. Tem um aumento de glicose ali no sangue. Então, o que a insulina faz? Ela tá pouca gente para trabalhar. No diabético tipo 2 tem pouca insulina, pouca gente que a insulina ali para trabalhar. Então, é por isso que tem pouca gente abrindo a portinha da célula e deixando a glicose entrar. Entra a glicose que a célula está precisando de você, está precisando de você para ter energia. Então, aí tem diabéticos tipo 2 que utilizam insulina, tem diabéticos tipo 2 que utilizam medicação realmente para ter uma diminuição ali da quantidade de glicose, né, circulante. Então, isso aí a gente está falando, floreando o que acontece realmente, o que é uma diabetes. Porque a gente vai entrar na diabetes agora e a gente vai entrar nos casos reais. Então, só para você saber, às vezes você não lembra, às vezes lá na faculdade foi muito difícil, aquelas coisas todas, você nem lembrava qual que era a diferença. Então, tem a diferença das duas. Daniela, hipertensão. Então, o sangue, ele bombeia, né, para todos através das artérias, volta o sangue pelas veias, e o coração ali bombeia tudo para todo lugar do corpo para ser irrigado. Então, quando se faz muita força ali na artéria para bombear o sangue, a gente tem uma hipertensão, né? Ali, às vezes, quando tem aquelas placas de aterosclerose, né? Aquelas gorduras grudadas nas nossas artérias, que aí o sangue tem que fazer uma força, o coração tem que fazer uma força maior para bombear o sangue, para o sangue conseguir passar ali, que muitas vezes, né, pode gerar ali um trombo e é perigoso. Também pode ocasionar uma hipertensão, né? Daniela, o cliente chegou aqui na farmácia e falou: eu tenho diabetes tipo 2 e agora eu estou com candidíase na glande. E mesmo tomando remédio, passando a pomada, está difícil de curar. Será que a minha imunidade está baixa? Né? Então o paciente ele chega e perguntou na farmácia isso. Então, gente, é candidíase na glande, né? Então deve ser homem, né? Então ele já está medicado, já está passando remédio, já está tomando remédio, passando a pomada e ele não consegue curar. A imunidade está baixa, Daniela? Provavelmente não tem nada a ver com a imunidade dele. A gente já comentou em outras lives, quando a gente falou de candidíase, pessoas, né, que tem pacientes que têm os níveis de glicose descompensados, quando está com aquele excesso de glicose no sangue, né, eles tendem a ter uma quantidade maior de vezes que tem a sintomatologia da candidíase. Então, eles tendem a ter mais candidíase. Então, geralmente, esse paciente, se ele está utilizando a medicação, está utilizando a pomada, e ele não está curando, e ele tem diabetes tipo 2, ele tem que ver se a diabetes dele está controlada, está nos níveis normais, né? Que pode ser isso. Por quê? Porque quando está com a diabetes tipo 2, ela está em excesso, tem aquela glicosúria, né? Que é o excesso de glicose na urina. Então, ali dificulta realmente o tratamento da candidíase. Então, a primeira coisa que esse paciente tem que fazer, que a gente tem que orientar ele, é para ver se ele está com a diabetes realmente ok, se não está descompensada, porque senão o tratamento é mais difícil. E pacientes diabéticos que ficam com a diabetes descompensada, eles tendem a ter mais vezes, né, casos de candidíase durante um curto período de tempo. Então, isso também é um dos problemas. O paciente ele tomou uma ampola de beta-30. E a glicemia dela tá alta, né? De 150 a 180. Ela é diabética tipo 2.
Aí ela me perguntou em quanto tempo esses índices de glicemia dela devem normalizar. Gente, vocês já viram que chega na farmácia o paciente diabético, né? E muitas vezes ele pede, por exemplo, um corticosteroide, né? E tem aqueles pacientes que eles adoram tomar por conta própria o corticosteroide, porque eles falam que tira a dor, né? A gente já falou sobre corticoide, acho que foi até na live passada, que corticoide, ele inibe o nosso cortisol ali, então ele deve ser utilizado de 3, 5 até 7 dias, ou se não, faz o médico faz aquele tratamento e depois tem o desmame, né, do corticoide. Mas o corticoide, ele ajuda a aumentar a glicemia. Então, ele ajuda a descompensar a diabetes. Então, tem paciente que vem aqui na farmácia e fala assim, esse medicamento vai aumentar a minha glicose, né? Então, se você olhar no medicamento e tiver corticoide, com certeza a diabetes do seu paciente, ela tem uma proporção maior de ficar descompensada. Então, no caso dessa pessoa aqui, dessa pergunta, que ela tomou uma beta-30 e ela chegou na farmácia e perguntou para o farmacêutico, falando que a diabetes dela está alterada, a glicemia dela está alta, né? Quando que vai normalizar? Então, a beta-30, ela pode ficar de 15 até 45 dias no organismo. Né? Tinha uma época que falava-se para tomar um beta-30 a cada 3 meses. Tem receitinho que a gente pega com beta-30 mais espaçado, né? Toma tal dia, já marca os dias de tomar a cada 30 dias. Então, ela pode ficar de 15 até 45 dias no organismo do paciente, a beta-30. A gente não falou que ela é corticoide, né? Ela é corticoide, a beta-30, betametasona com betametasona. A gente não falou que corticoide altera, né, a glicemia do paciente. Então, a glicemia do paciente ela pode ficar alta durante esse período todo, de 15 até 45 dias. Uma das coisas que o paciente pode fazer é consultar, né, voltar ao médico que passou essa beta-30 para ele, né, e falar para o médico que realmente está dando alterada, se ela precisa tomar outra medicação durante esse período, né, para realmente não ter nenhum problema. Que o paciente sempre pergunta, ele sempre quer substituir uma medicação por outra por conta própria. Daniela, o paciente pergunta, podia substituir a losartana por algum chá natural? Não pode, né, gente? Esses medicamentos antihipertensivos a gente não indica, a gente não suspende eles. E algum medicamento antihipertensivo, se a pessoa estiver tomando, realmente quem suspende ele é o cardiologista, é o médico dela. Ele tem alguns casos de algumas pessoas que realmente depois param de utilizar os medicamentos da pressão. Tem, quando acontece uma coisa assim na rotina dela, ela emagrece, ela começa a praticar atividade física, ela muda a alimentação. Então, nesses casos, aí esse tipo de pessoa, eu tô tomando a medicação, a minha pressão tá baixa. Aí, nesses casos, esse tipo de pessoas voltam ao médico e o médico troca ou suspende a medicação, mas ele faz exames, ele faz aquele acompanhamento, né? Então, nesse caso aqui, posso substituir, não quero tomar antihipertensivo, vou substituir por um chá natural, vou substituir pelo chá de camomila, que o pessoal aqui na farmácia fala que toma chá de camomila e a pressão abaixa. Não pode, tá, gente? Senão, aí você pode falar, senão a senhora corre um risco de dar um AVC, um infarto do miocárdio, então é muito perigoso, então realmente não pode. Daniela, o paciente ele me perguntou se ele pode tomar Dorflex para dor de cabeça, porque o Dorflex ele contém cafeína e ele tem a pressão alta. Gente, pode, o paciente com a pressão alta, ele pode, que tem pressão alta, né, que é um hipertenso, ele pode tomar Dorflex. É só ele não parar a medicação dele. Se ele tem hipertensão, se ele é um paciente que tem hipertensão, então para controlar essa hipertensão, ele toma um medicamento para hipertensão, não é? Então, se ele toma um medicamento para hipertensão, controla, ele pode tomar o Dorflex sem problema. Não é essa cafeína do Dorflex que vai aumentar a pressão dele, não. Ele vai estar tomando um remédio para pressão, pode tomar o Dorflex tranquilo. Daniela, o paciente está muito preocupado. Ele me perguntou se os remédios Abloc e Vasopril Plus que ele faz uso causam impotência sexual. Gente, o Vasopril não causa, né? Vasopril é enalapril com hidroclorotiazida, não tem nada relatado na bula dele que ele causa impotência sexual. O Abloc é o atenolol, né, que a gente vende na farmácia. O atenolol, lá em casos muito
esporádicos, pode ocasionar um pouco de impotência sexual, mas ele não pode parar a medicação por causa disso. Sabe o que causa impotência sexual mesmo? Você falar para o seu paciente? Diabetes compensada, excesso, né, hiperglicemia causa impotência sexual. Hipertensão, né? Quando a pressão ela está em níveis altos, não consegue controlar os níveis, né, da pressão arterial. Isso tem um maior fator de risco e com certeza causa uma impotência sexual. Agora, a medicação, nesse caso do paciente, provavelmente não é a medicação. Ele pode utilizar outros recursos, olhar até se a pressão dele está controlada, para ele ver a causa da impotência sexual dele. E se for o caso, se ele quiser, né, consultar com o médico e trocar o medicamento da pressão, mas nesse caso é mais fácil a hipertensão, né, a pressão desregulada dele está ocasionando a impotência sexual do que a medicação realmente. Daniele, toda vez que um paciente ele chega com uma receita de medicamento para pressão na farmácia, tipo, o paciente chegou essa semana com a receita de losartana, ele me pergunta quanto tempo a pressão dele vai normalizar tomando a medicação. Então vamos lá, gente. Vocês já viram que quando o paciente ele chega, eu não sei se na região de vocês é assim, mas aqui quando o paciente ele chega com uma receita, por exemplo, do medicamento antihipertensivo, que ele vai tomar pela primeira vez aquela medicação, ele chega com uma tabelinha nas costas que ele precisa medir essa pressão, por exemplo, durante uma semana, durante 2 semanas. O tempo da pressão normalizar quando ele está tomando a medicação é 1 semana mesmo, né? Então, o prazo de normalizar é durante 1 semana. Só que o médico sabe que aquela medicação vai normalizar a pressão dele? Muitas vezes não sabe. Às vezes ele começa com a dosagem baixa e depois tem que aumentar. Então, por isso que ele pede para a pessoa medir várias vezes ao dia para fazer o acompanhamento e para dar a dose correta da medicação. Mas se estiver tomando a dose certinha, já tiver correta a dose, durante 1 semana, a pressão do paciente ela vai normalizar. Leva mais ou menos 1 semana mesmo. Por isso que faz todo o acompanhamento certinho. Daniele, o médico, ele passou a metformina para a cliente. Falou que era para regredir os policísticos. A cliente me perguntou para que servia a medicação. E informou que ela tinha síndrome dos ovários policísticos. E que o médico tinha passado essa medicação. Ela ficou em dúvida se ela tomaria ou não tomaria a medicação. E me perguntou, né? Aí fala da metformina, né, gente? A metformina é aquela coisa, fala assim que às vezes o médico só pode passar para o que está prescrito na bula. E não é assim que acontece na vida real, né? Então teve estudos, gente, que a metformina ela ajuda no tratamento da síndrome do ovário policístico. Então quando às vezes as pessoas chegam aqui no balcão da drogaria e tá com a receita de metformina e fala assim, mas eu não sou diabética, para que o médico me passou isso? Eu tô fazendo tratamento com o oncologista para síndrome de ovários policísticos, tal. Então, tem um estudo realmente que a metformina, ela sensibiliza a insulina e ela reduz os valores ali, né, da glicemia, então ela melhora a fertilidade do paciente, né? Geralmente o paciente ele é infértil, ele não consegue engravidar. Então, ela é comprovado que ela melhora a fertilidade das mulheres, ela é utilizada no tratamento da síndrome de ovários policísticos e vai melhorar, portanto. Então, isso, quem que vai indicar a metformina? O médico, né, para o paciente. E quando o paciente chegar na farmácia com dúvida, eu não sou diabética, mas eu vou tomar essa medicação, você vai falar para ele, não, mas realmente tem um estudo que para a síndrome do ovário policístico é uma das medicações a serem utilizadas é a metformina. Então, se o seu médico te passou, confia no tratamento, né, gente? Geralmente eles não confiam no tratamento e perguntam pra gente o que a gente acha, né? Então fala, confia no tratamento porque esse eu sei e você pode tomar com certeza que não vai te fazer mal. O losartana precisa ser vendido com receita? Não, ele não precisa ser vendido com retenção de receita. O paciente ele pode chegar aqui na farmácia e pode falar assim, eu quero comprar uma losartana. A gente só não indica, né, medicamentos antihipertensivos, nem tarjados, mas ele pode chegar aqui, pode pedir a losartana, a gente pega na prateleira e vende para ele de boa, né? Se ele já fizer o uso, já usar a losartana, ele não precisa trazer receita para comprar a losartana, não, é só pedir mesmo que a gente vende para ele. E assim, só precisa da receita se for pegar pelo programa que tem farmácia popular, né, gente? Porque
porque aqueles programas aqui tem farmácia popular, aí precisa da receita, identidade, o CPF do paciente ou a carteira de motorista, um documento com foto, aí para passar de graça pelo governo, aí a gente escaneia, faz todo aquele processo que precisa realmente para o paciente pegar o medicamento de graça. Mas é só nesse caso também, mas ele não precisa ter receita de losartana. Então vamos falar um pouquinho sobre a Lei de Proteção de Dados. A Lei de Proteção de Dados, ela está há 2 anos, né, lá em vigor, em tramitação. E é o seguinte, a Lei de Proteção de Dados é que você não pode, né, utilizar os dados da pessoa sem a pessoa permitir isso para você. E um dos desafios da drogaria é porque a gente utiliza os dados da pessoa toda hora. É normal a gente estar aqui e perguntar assim, qual o seu CPF, né, para colocar ali, realmente para emitir o cupom fiscal para a pessoa. Até quando você vai no supermercado, né, acho que hoje é normal pedir um CPF para a pessoa. Você vai no supermercado e eles perguntam, quer nota fiscal? Quer o CPF na nota, né? Eles perguntam, CPF na nota? Tal, então aí você fala se sim, se não, aí pergunta se você quer tirar, por exemplo, quer os descontos, então aí você precisa fazer um cadastro e pede os seus dados. Se você for fazer, por exemplo, Daniela, eu vou consultar qualquer coisa, eu vou viajar, vou pegar um avião no meu check-in, eu simplesmente passo alguns dados e passo até dados de terceiros, se acontecer qualquer coisa durante o voo, para ter alguém para ligar, né? Então, a gente também passa os dados. Então, os dados passar é normal. O problema da Lei de Proteção de Dados agora, a gente falou de farmácia popular, a gente pega os dados do paciente para passar o programa aqui Farmácia Popular, aqui tem Farmácia Popular, é obrigatório, né? Quando a gente passa por uma fiscalização, a gente tem que mandar para comprovar que o paciente é aquele paciente mesmo, que ele assinou de forma correta, que foi ele que assinou. Então, tem isso tudo. Então, que mais? Programas de benefícios de medicamentos, PBMs, geralmente, ou é pelo cartãozinho da pessoa que está ali, que ela já está pré-cadastrada. Muitas vezes a gente ajuda o paciente a fazer o cadastro dele, né? Através do programa, porque é muito fácil você mandar um paciente idoso embora para casa, sendo que ele não tem ninguém para fazer o cadastro dele, e falar, não, depois a senhora volta quando a senhora tiver o cadastro pronto, tá? Então a gente ajuda o paciente a fazer o cadastro dele, entra ali. Antigamente a gente ligava, mas hoje em dia tem a facilidade da internet para cadastrar, para ele ganhar o desconto do PBM, que é aqueles medicamentos que têm desconto, tipo a Lênia, né? Que tem aqueles descontos das indústrias, do laboratório já. Então, ou se o paciente esquecia o meu cartãozinho do desconto do PBM em casa, a gente passa pelo CPF dele. Então, a gente pede o CPF. Então, gente, é isso que entra. A pessoa, ela precisa realmente te autorizar, né, a você utilizar o dado dela, né? Que é, por exemplo, o CPF, a identidade, alguma coisa que você precise para poder fazer a venda. E na farmácia passa, por exemplo, milhares de pessoas no balcão da drogaria todos os dias. Então, você vai imprimir um termo de consentimento para cada pessoa, para você poder utilizar ali, para você poder fazer uma venda. É muito difícil, por isso que é uma coisa assim que a gente tem que remanejar ali, né, na drogaria, para ter autorização do paciente. Eu já vi numa dessas grandes redes, né, na verdade meu pai me contou, que eles perguntam e pegam a digital, simplesmente você passa a digital ali na hora e você autoriza a utilizar o seu, por exemplo, seu CPF no PBM, né? Então, essa é a Lei de Proteção de Dados. E tem o WhatsApp, que quando a gente forma grupo, ele tinha que ser igual ao Telegram. Ele tinha que proteger os dados daquela pessoa que está dentro do grupo. Porque aí você vai falar assim, então o grupo você entra porque você quer no WhatsApp, né? O grupo é gratuito, você quer entrar, você tem interesse de receber alguma coisa ali que aquele grupo está te proporcionando, quem é o dono do negócio todo ali, da plataforma, é o WhatsApp, não é quem criou o grupo. Então, o WhatsApp, ele também tem que entrar nessa lei de proteção de dados, igual o Telegram. O Telegram, você cria um grupo de Telegram, você não consegue conversar com as pessoas que estão ali
No grupo de Telegram, simplesmente você vai lá e clicar na pessoa e conversar. Você não tem o telefone da pessoa pra você ficar mandando mensagem, pra você ficar falando qualquer coisa. E no WhatsApp tem, então o WhatsApp também tem que enquadrar nessa lei de proteção de dados também, né? Que é uma coisa que está acontecendo agora. E a gente vai ter que todo mundo se enquadrar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de curtir e compartilhar.